Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 a justiça divina. Nós estamos estudando a respeito da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós chegamos numa aula muito importante, uma aula complexa, mas um tema que está dentro do livro do profeta Ezequiel. Lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Convido a você para acompanhar na sua Bíblia as referências bíblicas. Primeiro, o nosso texto áureo, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8, que diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A verdade prática da nossa lição diz que a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa. Mas eles serão derrotados. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, o texto que será trabalhado, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, os versículos 1 ao 6, e também o capítulo 39, versículos 1 ao 10. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado o nosso canal. E se é a primeira vez que você está por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando este e outros vídeos do nosso canal nas suas redes sociais. Muito bem, nós temos diante de nós, então, hoje, um tema escatológico. A escatologia é um tema fascinante, todavia é também bem complexa. Então nós precisamos analisar este tema de forma básica, até porque um estudo profundo deste tema exigiria horas e horas em uma sala de aula, em uma pesquisa. Então isso não é possível na sua classe de escola dominical, visto que normalmente temos alunos de diferentes níveis de conhecimento e temos também um espaço, na maioria das classes, 50 minutos a 1 hora de aula, o que não é possível você ser profundo neste tema. Mas é necessário clareza, então a gente vai tentar trazer aqui alguns detalhes que são importantes para esta aula. Sempre olhe para os objetivos da sua lição, né? Elas estão aí principalmente na lição do professor. Olhe para os tópicos. Nós temos o primeiro tópico sobre a identidade dos povos invasores, parte 1, e no segundo tópico o mesmo título, mas a parte 2. No terceiro tópico, sobre o contexto escatológico. Então, o objeto de estudo hoje são os capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel. Um detalhe muito importante para iniciar o seu estudo é que esta invasão que é mencionada no livro do profeta Ezequiel, ela não se refere à batalha do Armagedon, né, a última batalha que haverá quando Cristo descerá à terra, justamente no meio desta batalha para livrar Israel. Aí Cristo descerá juntamente com a igreja glorificada. Então, esta invasão de Gog e Magog, ela não pode ser confundida com a batalha do Armagedon, que você vê lá em Apocalipse, capítulo 16 e também o versículo 16. Este é um detalhe importante, não confunda Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 com a batalha do Armagedon
em Apocalipse 16 e 16. Também não se trata da mesma batalha de Gog e Magog no final do milênio. Eu quero aqui nesta pré-aula seguir esta linha, que é a linha do nosso autor, do pastor Ezequias, e também de outros teólogos e escritores, né, que são especialistas em escatologia, como, por exemplo, o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia, um dos melhores a respeito de escatologia, um livro muito recomendado. Ele trata desta forma o tema. Todos os teólogos da atualidade, eles entendem desta forma que Gog e Magog em Ezequiel é diferente do Gog e Magog em Apocalipse? Não, nem todos, mas a maioria dos teólogos assembleianos, pentecostais e outros que vieram antes do movimento pentecostal, também mais recentes, eles entendem desta forma e é esta linha que nós vamos seguir aqui na nossa pré-aula, até para não causar aí muitas discussões superficiais, tá? Então, esta guerra, ela ocorrerá em algum momento durante a tribulação, durante os 7 anos da tribulação. É provável que ela ocorra bem cedo, até logo no início, até porque nós temos ali um versículo que fala, que é o versículo de número 8 do capítulo 39, que haverá um espaço aí de 7 anos em que eles queimarão as armas, os escudos, os arcos, né, dos inimigos. Então esse versículo ele gera alguma dificuldade para se encaixar, né, esta invasão antes da vinda de Cristo à Terra, mas é provável que ela aconteça cedo, logo após o arrebatamento da igreja, tá? Logo após o arrebatamento da igreja. Eu estava falando para vocês um detalhe, preciso fechar aí esta ponta, é que não se trata da batalha de Gog e Magog lá de Apocalipse, que é justamente o nosso texto áureo. Então o texto áureo está aí em Apocalipse 28, 20, verso 8, mas não é a mesma guerra, não é a mesma batalha. Se você olhar para Apocalipse, você vai perceber aqui que sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra, por toda a terra. É isto que quer dizer o texto. Já na batalha de Gog e Magog em Ezequiel, o inimigo de Israel, os ataques são direcionados ao povo de Deus Israel, e esse ataque ele vem do norte. Então é bem claro o texto que ele vem do norte, como diz o profeta Jeremias. Já em Apocalipse é sobre os 4 cantos da terra, então não se trata da mesma batalha. Então Gog e Magog de Apocalipse, capítulo 20, ocorrerá no final do milênio. Logo mais, no final desta pré-aula, eu vou trazer para vocês aqui a sequência dos eventos para facilitar. Agora, quem é Gog? A palavra Gog significa talvez montanha. O significado não é exato, mas pode ser montanha. Tem um Gog que era um rubenita da tribo de Ruben, né? Que não tem nenhum vínculo com esta profecia. Aqui, este Gog, ele é o príncipe profético de Ros. Nós vamos falar quem é Ros, qual o significado desta palavra Ros mais à frente. Então aqui ele é o príncipe profético de Ros, Meseque, Tubal e Magog. Nós vamos falar ainda nesta pré-aula sobre os significados de cada um destes nomes. Agora um detalhe importante que é colocado na nossa lição, e esse detalhe é muito importante mesmo, é que Gog pode não ser o nome de uma pessoa, o nome de uma localidade, mas ele pode ser um título,
como por exemplo Faraó. Então, Faraó não era o nome do rei, Faraó era o título de todo rei do Egito. Xa, X-A, na antiga Pérsia, todo rei da Pérsia era chamado desta forma. Em Roma, nos dias de Cristo, os Césares, todo imperador de Roma era chamado de César. Então, César era um título e não um nome próprio. Então, é provável que Gog seja um título. Aí nós temos Magog, porque o texto fala na terra de Magog. Olhando para a Bíblia Sagrada, Magog é o segundo filho de Jafé. Então, Magog é neto de Noé e progenitor de diversas tribos ao norte de Israel. Aqui ele aparece como um lugar, como um território. Detalhe que os descendentes de Magog foram depois chamados de citas. Lembra que o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, fala dos citas e dos bárbaros? Então, os descendentes de Magog, mais tarde, foram chamados de citas, dos quais os povos eslavos podem descender. Então, dos quais os povos eslavos podem ter descendência. Nós temos outros nomes aqui, como Meseque. Quem seria Meseque? Meseque, ele era filho de Jafé e neto de Noé, e o seu nome significa escolhido. Então, o nome escolhido, o significado escolhido, ele pode ser escolhido para o bem, escolhido para o mal, né? Então, é destinado a um propósito, mas o significado em hebraico é escolhido, Meseque. Temos também Tubal. Quem era Tubal? Todas essas informações que eu estou trazendo aqui você encontra lá no texto de Gênesis, né? No capítulo 10. Tubal. Tubal era filho de Jafé, também neto de Noé, e o significado do seu nome é tu serás trazido, tu serás trazido. Se refere Tubal a uma região na parte oriental da Ásia. Nós temos também Gomer. Gomer é o filho mais velho de Jafé. Gomer, o filho mais velho de Jafé, neto de Noé, e o significado do seu nome é completo. Veja só, o significado do seu nome é completo. Temos Togarma. Togarma não era filho de Jafé, mas Togarma era bisneto de Noé. Era bisneto de Noé. O nome significa tu a quebrarás, e provavelmente os seus descendentes deram origem à Armênia. Uma palavra também que nós vamos encontrar muito nos nossos estudos, quando nós olhamos para a geografia a qual se refere a profecia, fala além do Cáucaso. E muita gente não sabe o que significa Cáucaso. Uma rápida pesquisa, você vai encontrar que Cáucaso é uma região da Europa Oriental. Pega uma região também da Ásia Ocidental, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Esta é a região chamada de Cáucaso, uma região montanhosa. É por isso que alguns estudos falam, então, além do Cáucaso, né? Nós temos, então, logo a seguir, indo para o terceiro tópico da nossa lição, nós temos o contexto escatológico, essa parte aqui é muito importante. Vamos falar, então, de Ros, príncipe de Ros. No hebraico, Rosh significa cabeça, pode significar chefe, pico, monte ou parte superior. Mas, segundo alguns estudiosos, Rosh, R-O-S-H, pode significar um nome próprio, um lugar específico, como alguns estudiosos afirmaram, como sendo a Rússia, tá? Então, isso não é algo novo, é algo que já vem de muito tempo. Pode-se afirmar isso categoricamente, professor? Não, não se pode. É uma interpretação dos estudiosos e que parece ser coerente, né? Mas foi a semelhança de sons Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como a capital Rússia
e Mesec como Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, uma cidade rússia. Então é isso que traz aqui o nosso comentarista no segundo subtópico do terceiro tópico. Então essa parte aqui é muito interessante. No subtópico seguinte, ele faz questão de salientar que esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, porque aqui, principalmente os tradicionais de outras vertentes neopentecostais acusam os pentecostais e os dispensacionalistas de inventarem tudo isso, mas isso vem de muito tempo atrás e ele traz aqui quem é o primeiro o famoso orientalista alemão que trouxe essa vertente, que trouxe essa interpretação que muitos teólogos hoje são adeptos, tá? E por algum tempo ficou esquecido isso, né? Mas agora, com a recente guerra entre a Rússia e a Ucrânia, isto veio à tona novamente. Então, segundo os intérpretes desta vertente, eu já falei para você que você não pode ser radical nessa interpretação, afirmar com toda certeza, porque é uma interpretação. Mesec, Tubal, Gomer e Togarma se refere à região da Turquia, né? Segundo alguns intérpretes. Outros vão dizer que Mesec é Moscou. Magog, alguns associam a Ásia Central e as repúblicas islâmicas ao sul da antiga União Soviética. A Pérsia, esta região é mais clara, a Pérsia é a região do Irã hoje, então a Pérsia é o Irã, e Etiópia ou Kush, na África, é o Sudão. E Put, que é mencionado também no capítulo 38, Put é a Líbia. Então, são alguns detalhes que lhe ajudam a entender a profecia, mas de maneira nenhuma você vai esgotar o assunto, porque este é um tema para estudar horas e horas. Se você nunca estudou, que esta aula ela leve você a pesquisar mais a respeito da escatologia bíblica. Eu deixo aqui como indicação, né, bons teólogos como o pastor Zibord, que fala muito sobre esse tema, mas ele bebeu da fonte que todos os teólogos pentecostais, assembleianos, admiram, que é o pastor Antônio Gilberto. E também nós temos um site que eu vou indicar para você, que tem as revistas, é o Chamada da Meia-Noite, chamada.com.br. E aqueles que são assinantes da Chamada da Meia-Noite, eu fui por muito tempo e foi ali que eu aprendi a escatologia desta forma como estou apresentando para vocês. Agora, o mais importante é você entender a sequência dos fatos escatológicos. Digamos que você não domine muito a escatologia, não seja um estudante que se dedica somente a esta matéria, mas você precisa entender ali o básico, a sequência dos eventos. Eu me preocupo muito com isso, porque muitos crentes não conseguem entender. Então, nós temos o arrebatamento. Quando acontecerá o arrebatamento? Não sei. O arrebatamento é iminente. O que significa iminente? Não necessita que nada aconteça antes para que ele aconteça. Ele pode acontecer a qualquer tempo, hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Então, o arrebatamento é um evento iminente, pode acontecer a qualquer tempo, sem qualquer aviso. Depois do arrebatamento, nós teremos na terra a tribulação, né? Tribulação, grande tribulação, que durará 1 semana profética, que são 7 anos. Então, 7 anos na terra, né, no tempo. A igreja, nesse tempo, estará no tribunal de Cristo e também nas bodas do Cordeiro. E é neste período que acontecerá esta invasão de Gog e Magog, que é mencionada em Ezequiel 38 e 39. Aí Cristo vem ao final da grande tribulação, quando estiver ocorrendo aquilo que eu falei para vocês lá de Apocalipse 16, versículo 16, que é a batalha do Armagedon, no Vale do Megido,
estará acontecendo a batalha do Armagedon, e é exatamente nesse tempo em que Cristo vem à Terra, em meio à guerra do Armagedon. Ele vem à Terra para trazer livramento a Israel, o seu povo, e implantar o seu reino milenar. Quando Cristo vem para a Terra para livrar Israel, ao fim da grande tribulação, a igreja que foi arrebatada, ela já estará com Cristo, virá com Cristo já em corpo ressurreto. Então, a partir desse momento da vitória de Cristo na guerra do Armagedon, mencionada em Apocalipse 16 e 16, após a vitória de Cristo, ele instaurará o reino milenar, 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade. Nesse tempo, Satanás estará preso, mas ao final do milênio, ele será solto novamente e ele sairá para enganar as nações. E pasmem vocês, muitos que nasceram durante o milênio serão enganados. Por que Deus permite isso? Para mostrar que o homem é mau, que o homem erra em suas escolhas e que Deus não é culpado do mal, mas o próprio homem. Então, ao final do milênio, Satanás será solto e muitos o seguirão. E aí haverá esta última batalha chamada de Gog e Magog, mencionada no final do Apocalipse. Depois desta guerra final de Gog e Magog, que está até se referindo ao seu textual em Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 20, versículo 8, haverá o grande trono branco, o juízo final. No juízo final, todos aqueles que estiverem ali já estão condenados. Mas por que vai ter um trono branco? Por que vai ter um juízo final se todos já estão condenados? Porque Deus é justo e Deus mostrará a todos que ali estiverem por que foram condenados. Após o juízo do grande trono branco, nós teremos novos céus e nova terra. Nós estaremos para sempre com o Senhor e será instaurado esta eternidade. Eternidade não é um tempo sem fim, mas sim a ausência do tempo, novos céus e nova terra. Então, por mais que você não compreenda muito a respeito de Gog, de Magog, você fique sabendo que, estando em Cristo, a tua salvação é garantida, haverá prosperidade e você estará com Cristo para sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Se este conteúdo foi útil para você, não deixe de dar o seu like, deixar o seu comentário e também nos ajudar divulgando os nossos vídeos. Que Deus lhe abençoe.